Gostaria de fazer alguns comentários sobre a cultura, sobre a importância, o papel e a gestão. Em primeiro lugar, dizer que a cultura é absolutamente fundamental para o ser humano de modo geral. É o que caracteriza o ser humano. A criação humana, em todos os sentidos, ela é cultura. Especialmente nas artes, onde o simbólico, a expressão, além do material, tem um significado todo especial. Mas a cultura é mais do que as artes, é tudo o que nós fazemos, tudo que é invenção humana, tudo que é inerente ao ser humano, não é? Sua língua, seu modo de vestir, seu modo de se alimentar, seus hábitos, tudo que caracteriza de fato o humano é cultura. Vem, portanto, dessa criação, dessa invenção que o ser humano foi capaz, no decorrer de todo o processo civilizatório, inventar, criar e continua criando, continua fazendo, continua gerando cada vez mais cultura. Agora, nas artes em particular, aí temos um aspecto absolutamente especialíssimo, que talvez seja o que há de mais elevado na cultura. É exatamente aquilo que diz respeito à sua expressão através de símbolos, imagens, palavras, né? Através de sons. Né? Enfim, essa é a grande característica que o ser humano amealhou no decorrer da sua história, essa capacidade de poder produzir beleza, encantamento, provocação, discussão, questões as mais variadas através desses instrumentos todos, dessas linguagens todas das artes colocadas à disposição do ser humano. Portanto, é algo inerente ao humano. Não há sentido na vida humana sem arte. Dizer que é sem cultura é mais do que óbvio, porque o indivíduo chegou no mundo, começa a interagir, a conviver, a trocar, e isso é cultura, isso é um processo permanente de apropriação de tudo aquilo que a humanidade conquistou e que é passado através das pessoas próximas. Família, depois escola, depois sociedade, depois todos os grupos onde nós nos envolvemos. E a cultura é diversa, né? É o que caracteriza as diversas sociedades também. Portanto, ela tem uma conotação, uma aproximação, uma afinidade com grupos sociais os mais variados, seja nas línguas, hábitos, costumes, etc., etc. Seja nas artes também, né? Uma variação enorme. E existirá sempre cultura, e as artes em particular, independem de mandatos governamentais ou de desejos, imposições ou falta de atenção de governantes. A cultura vai existir sempre, vai estar sempre presente, né? Em todos os planos, seja no plano mais popular, no plano mais objetivo, nas profundezas da alma humana, presente em todas as sociedades, como vai existir também naquelas modalidades onde o estudo, o conhecimento, a aplicação em determinadas informações, técnicas, possam desenvolver nas pessoas habilidades e capacidades e talentos especiais. Mas, no geral, cultura vai existir sempre independente
da vontade das autoridades, né? Mas necessita de apoio, necessita de incentivo, necessita de uma atenção especial por parte dos poderes públicos. Portanto, não podemos dizer que a cultura vai sempre sobreviver de maneira adequada e corretamente, de maneira espontânea, porque não, ela vai sobreviver sim, mas ela poderá e deverá crescer e desenvolver e ampliar e ter uma presença muito mais significativa se houver por parte das autoridades uma atenção especial. Vejo, por exemplo, o caso da música brasileira, que é talvez o nosso fenômeno cultural mais significativo e importante conhecido no mundo inteiro, né? No mundo das artes. Claro que há necessidade de um incentivo, de um avanço maior, de uma atenção especial por parte das nossas autoridades oficiais todas, no mundo inteiro, para que isso possa ganhar cada vez mais dimensão. Isso significa atenção à criação, atenção à economia local, ao emprego local, significa muita coisa. Então, realmente é alguma coisa que pode ser muito mais ampliada, desenvolvida, na medida em que nós tivermos uma atenção maior, especialmente em dois aspectos. Primeiro, no que diz respeito ao fomento. Fomento, o que é fomento? É valorizar, é dar condições para crescer, se desenvolver. Tem a ver com o quê? Tem a ver com leis de incentivo, tem a ver com concurso, tem a ver com festivais, tem a ver com capacitação, tem a ver com todo um esforço oficial necessário para que isso se desenvolva. Isso não é espontâneo, isso não nasce do dia para a noite. Não, isso precisa ter uma atenção especial. Além do fomento, a infraestrutura. Infraestrutura efetiva, física e conceitual, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que temos que dar atenção aos monumentos, às coisas que estão aí, que dizem respeito à nossa história, à nossa memória, à nossa vida, né? Que contam a nossa história, né? Monumentos mais variados, né? Em todas as modalidades possíveis e imaginárias. Então, a infraestrutura, museus, centros culturais, ação efetiva que deverá, no decorrer da nossa história, no decorrer da nossa vida, ganhar sempre uma projeção e não deixar que nossos museus desapareçam, sejam incendiados, pura e simplesmente. Né? Um respeito à diversidade, um respeito a todas as tendências, a todas as linguagens, né? Uma preocupação com a inclusão dos excluídos, né? Para que todos participem, especialmente os mais vulneráveis, que têm uma ação efetiva, mas que precisam ser reconhecidos, valorizados, né? A valorização da nossa identidade, da nossa autoestima, do nosso pertencimento como sociedade. Isso é básico para a gente poder sair desse clima de derrota, de dificuldade que vivemos. Não, nós temos que crescer e a cultura tem um papel absolutamente vital, até mesmo no plano da economia, seja direto, seja indireto. Direto, plano da economia, muita gente empregada nesse mundo da cultura. Segundo, indireto, valoriza o ser humano, capacita o indivíduo a torná-lo mais entusiasmado com a hipótese de participar, de se envolver através de outros campos econômicos importantes, mas a cultura dá esse tipo de reforço indispensável e tem um vínculo indispensável também com a educação, né? Para mim, duas facetas de uma mesma realidade: educação formal e cultura, né? Sem falar da educação permanente. Falar de educação permanente é falar do mesmo conceito de cultura, na medida que a educação permanente é aquela que se adquire no decorrer da vida inteira, desde o momento em que o indivíduo abre os olhos para a vida, quando nasce,
até o momento em que ele se despede do mundo quando morre. Não para, em momento algum, de aprender, de trocar, de ouvir, de falar. E esse processo de educação permanente, que vem desde o momento em que nasce, ele é absolutamente vital para que a gente se insira numa sociedade, num grupo social, em que haja, claro, hábitos, costumes, língua, modo de ser e modo de criar. A educação regular é parte desse processo, é parte do processo cultural também, indispensável para adquirir um preparo, para enfrentar as condições necessárias que a vida impõe, muitas vezes, para colaborar, para construir um mundo melhor na sua profissão, para poder realizar um projeto de vida completo. Então, nesse sentido, esses conceitos têm que estar muito claros. E educação permanente e cultura praticamente são duas facetas de um mesmo conceito. Uma outra questão importante é que para gerir, para administrar esses processos, seja do ponto de vista público, seja do ponto de vista privado, seja do ponto de vista das instituições as mais variadas, e quando falo público, falo em todas as dimensões da atividade pública, secretarias, departamentos, locais, municipais, ou regionais, ou estaduais, ou nacionais, não importam, há necessidade de um preparo, há necessidade de um conhecimento, há necessidade de uma formação que pode não ser rígida, indispensável, um diploma propriamente, né, de gestor público ou de gestor de cultura, mas um conhecimento, sim, um conhecimento das coisas que tem a ver com esse processo todo, com a história, com o processo civilizatório, com a história da arte, com a própria arte, as linguagens, os públicos, os procedimentos, os objetivos, os modos de administrar, os importantes avanços que a administração e a teoria da administração já fizeram no mundo. É indispensável isso, e temos no país inúmeras oportunidades de discutir a questão da gestão da cultura e a gestão desse mundo sociocultural, por exemplo, no qual nós do SESC de São Paulo estamos envolvidos, e para isso temos uma área específica, um Centro de Formação e Pesquisa, CPF, Centro de Pesquisa e Formação, que faz exatamente isso, né? Entre outras atribuições, um curso de gestão da cultura, porque é indispensável. É necessário profissionalismo, é necessário conhecimento, é necessária preparação, e não a curiosidade apenas. A boa vontade é muito boa, mas nem sempre é suficiente. O interesse é muito bom, mas nem sempre é suficiente. É importante se informar, se preparar, conhecer os fatos que acontecem nesse momento, as leis que regem, né? Esse fato cultural, esse fato legal, né? As leis de incentivo espalhadas pelo país no nível municipal, estadual e também no nível federal, seus diversos procedimentos, sua evolução, suas limitações, suas abrangências, tudo isso tem que ser analisado de maneira muito profunda por aqueles que desejam se envolver nesse mercado, nesse mundo necessário, cada vez mais. Então, eu gostaria de deixar aqui o meu testemunho da importância do mundo da cultura, da importância da ação cultural como tal, da importância para uma sociedade. Não existe possibilidade de nós superarmos nossos problemas sem cultura e sem arte. Isso é importante que a gente tenha presente. Não adianta
imaginarmos uma sociedade onde o artista, onde o criador, onde aqueles que têm a possibilidade de se expressar da maneira mais firme e corajosa possível, criando encantamento, criando beleza, mas criando também questionamentos, discussões. Não é possível uma sociedade sobreviver, crescer, se desenvolver sem essa possibilidade. Até mesmo no plano puramente econômico, puramente material, há necessidade desse desenvolvimento da cultura também. Portanto, eu deixo aqui minha palavra e agradeço a oportunidade de poder ter dirigido essa mensagem a todos que tiverem alcance de ouvi-la. Muito obrigado.